O Lula já aceitou o convite do Trump para conversar a sós entre os dois presidentes. Ele só não definiu ainda se vai ou não à Casa Branca, e tudo indica que ele não está propenso a ir à Casa Branca porque teme ali enfrentar um tipo de armadilha daquela que foi armada contra os presidentes da Ucrânia, né, primeiramente, e depois da África do Sul, quando ali cercado de repórteres ávidos por notícias e por aqueles áulicos, todos eles hostis ao Lula, acabe enxotando o presidente brasileiro da Casa Branca, da mesma forma como foi enxotado o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia e depois o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa. De qualquer maneira, aquela surpreendente manifestação de amizade do Trump, que sempre hostilizou o presidente brasileiro, aquilo repercutiu mundialmente e, sobretudo, na política brasileira como um fato muito positivo para o presidente Lula, porque ele tinha acabado, o Lula, de fazer um discurso de graves críticas ao próprio Trump, ainda que não o citasse nominalmente. E Trump ainda fez um discurso desconexo, atacando todo mundo, inclusive o recinto em que estava, que era a Organização das Nações Unidas, a tradicional ONU, que neste ano completa 80 anos de atividade. E o Trump foi ali muito agressivo em atacar este grande fórum mundial que, apesar das dificuldades, continua a ser o pulmão, continua a ser a grande caixa de ressonância e de que necessitam principalmente os países que não têm voz no mundo. Trump também estava especialmente irritado porque foi obrigado a subir a pé juntamente com a esposa Melania alguns degraus ali da escada rolante que deixou de funcionar justamente no momento em que entrava o casal ali naquela escada. E na hora de falar, o Trump também se viu ali sem o texto, que seus assessores tinham preparado para ele e que tinha um texto mais ou menos coordenado do que ele ia falar. Mas aí falhou também um outro serviço da ONU, que é o teleprompter, que é justamente aquele visor, aquele pequeno monitor que tem lá na frente dos oradores da ONU, e que vem ali em letras garrafais o discurso a ser lido pelo mesmo orador. Falhou aquele serviço, no que foi interpretado como uma outra também armadilha ou até sabotagem de funcionários da ONU insatisfeitos com os ataques do Trump à organização, que não vem só de hoje, vem desde o mandato anterior. E sem o texto, para enquadrá-lo, o Trump soltou a franga e falou mal de todo mundo. Falou mal da Europa, falou mal da Rússia e ameaçou bombardear a Venezuela. Do mesmo jeito que no mandato anterior ele tinha ameaçado bombardear a Coreia do Norte, mas que depois acabou pedindo um encontro com o presidente, o jovem presidente Kim Jong-un. Então, a dúvida que permanece é se vai prevalecer esse espírito ali de cooperação com Lula, manifestado naquele improviso do discurso na ONU,
ou se o Trump volta, não é, ao regaço de seus assessores e vai tentar bitolar as negociações. Seja como for, o Trump, sem querer, disparou ali um processo que dificilmente vai deixar de atender ao protocolo, de ouvir, pelo menos, o que tem o Lula a dizer. A melhor forma do encontro, segundo os assessores de Lula, é aquele que é feito através de teleconferência, né? Através do Zoom. O presidente fica de um lado com seus assessores e o Lula de outro com seus assessores. E lá conversam, cada um, né, nos seus respectivos países. O Lula em Brasília, o Trump lá na Casa Branca. E agora o que é que conversam, o que é que querem levar aqui no Brasil ao Trump? Esse material aqui do Globo diz: pragmatismo, preparação e vigilância. 2 pontos. As dicas de diplomatas ao Brasil para a reunião com Trump. Ex-negociadores dos Estados Unidos veem no gesto do presidente americano pressão de setor privado sobre a Casa Branca. O gesto do presidente ali de chamar o Lula para conversar. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não é, que não pôde acompanhar a comitiva por causa, não é, ele teria sido avisado de veto ao seu visto, ainda que sendo o principal assessor do Lula e que considerado também como o sucessor do presidente no caso de Lula não poder ser candidato agora em 2026. Seria o Haddad o principal candidato. Então, o que diz o Haddad? Haddad diz que Trump e Lula vão falar sobre o que importa, entre aspas, e cita minerais raros e biocombustíveis. Logicamente que não será só isso. Tem a questão do tarifaço, tem a questão da aplicação da lei Magnitsky sobre os ministros do Supremo, que o Lula ainda não engoliu, e vai, logicamente, colocar aquilo tudo no cesto das conversações. Aqui é o momento em que o Trump e a Melania Trump, né? Melania de 55 anos e o Trump de 79 anos, enfrentam aquele problema. A escada rolante da ONU, que empaca justamente no momento em que entra ali o casal presidencial americano. President Trump, why did you cancel the meeting with Chuck Schumer? O Trump acabou enfrentando galhardamente aqueles degraus. Ele, que aos 79 anos teria uma natural dificuldade em subir. Aqui é um momento em que o Lula é surpreendido ao ser citado, né, quase no final do discurso do Trump. E também não só ser citado, como até enaltecido pelo discurso presidencial do Trump. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu ouvi e nós nos damos um abraço. E vocês acreditam que eu vou falar isso em 2 minutos? Mas, na verdade, concordamos de nos encontrar, de nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu
estou satisfeito. Eu fico feliz de ter tido que esperar porque não funcionava muito bem. Nós falamos rapidamente e concordamos em nos reunir na próxima semana, se for de interesse. Mas ele me parece um homem muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Mas eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Se eu não gosto delas, quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Agora, o fato é que o Trump também tinha ouvido o discurso do Lula, não é? Como o Lula foi ouvir o discurso do Trump, né? Esses estadistas, grandes estadistas, acabam se entendendo entre si, porque o Lula não quis fazer a desfeita de se ausentar do plenário da Organização das Nações Unidas, no momento em que falava, ainda que fosse seu adversário ali para todos os efeitos, o Donald Trump. Não, ele ficou lá justamente com seu ministro do exterior e a primeira-dama, a Janja da Silva, que estava ali do ladinho do Lula. Um pouquinho atrás a gente vê também o Celso Amorim, o arquiteto da política externa independente do governo. E o que disse o Lula naquele discurso? Disse muita coisa, inclusive criticou a política americana dos tarifaços, a política americana de ingerência desabrida na América Latina, sobretudo ali contra a Venezuela, com aquelas mobilizações militares no Caribe. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente.